Um homem reuniu tudo o que há de mais valioso em bens materiais nesse mundo e escondeu no meio do oceano chamado Grand Line, antes de ser pego e executado. Agora, piratas de toda parte desbravam a imensidão do mar para encontrar essa fortuna. É nesse cenário que a gente começa One Piece, através dos olhos de Luffy, um jovem cheio de poderes que almeja se tornar o rei dos piratas. Mas não é nele que eu quero me focar hoje. Aqui é o Hudson Brandão, psicólogo, estudante de teatro, que traz um olhar da psicologia para o cinema e outras obras, como os animes, visando contribuir com a qualidade de vida de vocês de um jeito divertido, sempre com arte e ciência. Curte e se inscreva se quer ver outros vídeos de One Piece por aqui. No primeiro episódio, vemos o protagonista ir parar em um tipo de cruzeiro que acaba sendo atacado por outro navio cheio de piratas saqueadores. Mas o interessante é que, no meio dessa tripulação pirata comandada pela senhorita Alvida, que de senhorita não tem nada, ela é agressiva e asquerosa com os seus homens e aqueles que ataca, há um menino que é um servo faz-tudo, um capacho dos piratas, que acaba sendo ajudado pelo Luffy, o nosso herói de plantão. O fato é que eu enxerguei nesse menino, que se chama Kobe, não só um personagem cheio de qualidades, como também uma boa oportunidade de ensinar para vocês uma habilidade que pode ajudar vocês a enfrentarem as situações do seu dia a dia com mais qualidade, que é o entendimento de como a maneira que interpretamos o que pensamos sobre o que acontece com a gente afeta como nos sentimos e o jeito que a gente age. Vou explicar em detalhes usando 3 situações ilustrativas que acontecem com o menino Kobe nesse episódio piloto do One Piece. Depois que o Luffy derrota 3 homens da senhorita Alvida, que estavam querendo explorar o Kobe, ele pergunta como foi que o Kobe foi parar ali e por que ele não fugiu. Então, para ficar mais claro, essa é a situação. Luffy pergunta: por que você não fugiu? E sempre que a gente está no meio de uma situação, nós temos pensamentos que surgem na nossa cabeça de forma automática, ou seja, independente da nossa escolha ou vontade. Eles são interpretações muito rápidas, como um relâmpago, que fazemos do que está acontecendo. Na terapia cognitivo-comportamental, chamamos eles de pensamentos automáticos. E quais foram os pensamentos automáticos do Kobe quando ouviu a pergunta do Luffy: por que você não fugiu? Os pensamentos automáticos que apareceram espontaneamente na cabeça do Kobe foram: é impossível, não dá, e se me pegarem? Tenho muito medo. Essa interpretação, esses pensamentos, despertam no Kobe a emoção do medo. E ao mesmo tempo afetam seu comportamento. Ele sacode e abaixa a cabeça e fica choramingando enquanto o Luffy ri. Recapitulando, o jeito que interpretamos automaticamente as situações afeta como nos comportamos e como nos sentimos. Quando o Luffy faz a pergunta para o Kobe, ele tem os pensamentos automáticos, o Kobe: é impossível, e se me pegarem, tenho muito medo. Sente medo e choraminga. Assim podemos ver que pensamentos, emoções e comportamentos estão ligados diante das situações que a gente passa. Eu vou deixar mais 2 situações de exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Situação 2. O Luffy diz: já decidi que serei o rei dos piratas e eu vou lutar por isso até o fim. Ao ouvir essas palavras, os pensamentos automáticos que pipocam na cabeça do Kobe são: nunca pensei dessa forma. Será que eu também consigo? Eu devia tentar. Ao invés de ser um escravo assim, é melhor fugir. E como ele se comporta nesse momento? Ele afirma esses pensamentos para o Luffy, ele fala o que ele estava pensando, ele se levanta e mostra o Muki, se sentindo corajoso. E a terceira situação é o momento em que o Kobe se lembra da imagem do Luffy dizendo para ele que vai ser o rei dos piratas, enquanto a senhorita Alvida pergunta para ele mais uma vez quem é a mais bela. Seus pensamentos automáticos são: você é a mais feia, gorda e velha. E seu comportamento é dizer isso aos berros na cara dela, se sentindo corajoso ao mesmo tempo. Não é você, sua bruxa velha!
O segredo é você se perguntar: o que está se passando na minha cabeça? Sempre que estiver sentindo qualquer emoção desconfortável, como tristeza, por exemplo, diante de uma situação, tente observar que pensamentos você está tendo no instante em que perceber que está se sentindo triste ou que está sentindo a emoção indesejada. E anota. Isso mesmo, registre seus pensamentos no bloco de notas do celular ou caderno que estiver à mão. Depois se pergunte: o quão realista foi esse pensamento? De 0 a 10, com 10 sendo o mais realista possível e 0 sendo não faz sentido nenhum ou pensamento incorreto. Ao lado de cada pensamento, escreva: existe outra maneira de ver essa situação? Existe outra maneira de pensar sobre isso? Qual seria? E anote o novo pensamento para testá-lo em novas situações. Depois, registre o quanto aquele novo pensamento funcionou de 0 a 10, com 10 sendo o melhor possível. Essa interação entre pensamentos, sentimentos ou emoções e comportamentos diante das situações acontece tudo junto, de maneira muito rápida. Mas a gente pode nos treinar a observar essas coisas, nos tornar mais conscientes delas, para lidar com elas. Com tempo e prática, você vai descobrir que mudando a maneira que a gente pensa sobre as coisas, a gente pode conseguir resultados diferentes do que a gente tinha antes, quando a gente simplesmente acreditava no que os pensamentos automáticos nos diziam, sem questionar se eles estão de acordo com a verdade ou não. O Kobe, por exemplo, ao mudar seus pensamentos de "eu tenho medo" e se me pegarem, para "será que eu também consigo? Eu devia tentar", começou a se sentir mais corajoso para enfrentar a Senhorita Alvida e conseguiu fugir com o Luffy para ir em busca de seu sonho, de entrar para a marinha para prender pessoas como ela. É isso, pessoal. Experimentem o exercício do registro de pensamentos e depois me digam o que aconteceu na vida de vocês. Abraços e até! Kobe! Diga a esse vagabundo quem é a mais bonita do mar! Bom, é a senhora, é claro, senhora Capitã Pirata Álvida. Você tá enxergando direito, Kobe?